Hoje o programa Vida em Conexão tem um grande entrevistado. Vou falar com o Edivaldo Santos, ele vai dar o seu testemunho, contar um pouco sobre a sua vida. Um grande cantor, um grande compositor, que Deus mudou e transformou a sua história. Você não pode perder. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Oi, Edivaldo, tudo bem? Tudo bem. É um prazer te receber aqui no programa Vida em Conexão. Como eu te falei antes, eu fiquei bem mexida com a sua música, com a sua história. Eu queria conversar um pouco sobre você, sobre como foi a sua infância. Sim, eu sou nascido e criado em Passos. Fui criado no berço evangélico. Só que o lado da minha mãe é evangélico, o lado do meu pai espírita, né? E o lado do meu pai não aceitava minha mãe ser evangélica. Então meu pai, eles viviam em choque, minha mãe e meu pai. E por uma desobediência da minha mãe, ela se casou com meu pai. E meu avô falou para ela assim, não casa, porque não é da vontade de Deus e tal. E ela casou. Quando ela casou, ela descobriu que meu pai tinha várias mulheres, né? E descobriu que meu pai tinha várias mulheres, e ela descobriu também que meu pai tinha vários filhos também, né? Hoje eu tenho 28 irmãos. Nossa! Na minha cidade, então todo dia é uma surpresa, porque cada dia eu... Você conhece um, sabe da história de um? Eu vejo um pretinho andando na rua, eu falo, meu Deus, eu acho que é meu irmão. Nossa, você não conhece todos? Não conheço todos, né? E com 7 anos de idade eu comecei a trabalhar como servente pedreiro. Trabalhei até uns 9 anos. Com 9 anos de idade eu já não conseguia mais trabalhar como servente pedreiro, porque eu já estava ralando demais, estava muito cansado. Só que eu tinha que ajudar minha mãe em casa, que trabalhava como faxineira. Então eu decidi sair para pegar papelão na cidade, né? Com 9 anos de idade, meu irmão mais velho, ele trabalhava entregando papel, e eu catando papelão na rua. E quando a gente não tinha o que comer, a gente esperava um pouco os restaurantes fechar, a gente ia lá, mexia no lixo e pegava comida. Nossa, foi realmente uma infância bem sofrida. Sim, uma infância bem sofrida. E depois a gente descobriu que meu pai tinha um amante perto da nossa casa também. E ele tinha 3 filhos com essa amante, né? A gente saiu um dia para ir no culto e a gente viu as três crianças andando na rua, né? Minha mãe ficou com muita dó. Então todo dia eles ficavam seguindo a gente até a igreja, né? E um dia minha mãe pegou e ficou com muita dó porque eles estavam com fome. E a gente também não tinha pra gente, mas minha mãe é uma pessoa de coração muito aberto, né? E ela colocou as 3 crianças em casa. Nossa. E depois disso ela não conseguiu mandar eles embora. A mãe deles abandonou eles e a minha mãe pegou para criar as 3 crianças. Que coração, hein? Já era apertado, eu, minha mãe e meu irmão. Agora com mais 3. Com mais 3. Então a gente teve que trabalhar muito mais. Então até meus 15 anos de idade, eu não sabia o que era uma escola. Eu não tinha um ano letivo, sabe, na escola. Eu ia na escola 6 meses, os outros 6 meses eu não ia na escola. Então foi uma infância muito difícil, muito conturbada, eu era muito revoltado. Eu não conseguia entender por que Deus permitiu isso na minha vida, né? Teve um tempo que a gente ganhou da prefeitura várias caixas de leite em pó. Então a gente ficou 2 semanas tomando leite em pó. Era leite em pó no café da manhã, leite em pó no almoço, leite em pó à tarde, na janta. Então eu ficava assim, mãe, como que a senhora consegue viver desse jeito? E ela de volta, dá graças a Deus que hoje tem o leite em pó. Talvez amanhã não vai ter, mas hoje tem o leite em pó. Então eu não conseguia entender o propósito da minha mãe orar tanto. Nossa. E assim, eu ficava assim, mãe, a senhora ora e Deus não responde, né? Aí chegava o final de ano, eu lembro que os vizinhos faziam um churrasco, né? Tem aquele churrasco, famoso churrasco da laje, né? Uhum. E eu senti o cheiro da carne. Aquela vontade, né? E na minha casa tinha arroz e chuchu. Eu ficava assim, mãe, mas tem arroz e chuchu, vamos agradecer a Deus pelo arroz e chuchu. E você já se encantava pela música, pelos instrumentos, reparava na questão das músicas. Eu sonhava tocar violão quando eu era criança. Uhum. E eu tive um acidente em casa com o meu dedo, que eu cortei alguns nervos, né? E o médico falou assim, olha, infelizmente, falou pra minha mãe, infelizmente seu filho
não vai poder tocar um violão um dia. E eu perguntei pra minha mãe, quando ele estava operando meu dedo, eu falei, mãe, será que eu vou poder tocar violão? E ela falou assim, Edivaldo, ele falou que talvez você não vai poder tocar violão. Então eu fiquei muito triste, né, naquela época. E hoje, graças a Deus, Deus fez um milagre. Deus fez um milagre, né? E eu não entendo trabalhar de Deus, né? Hoje meus dedos são normais, perfeitos. Mas apesar da dor, então, Deus sempre uniu vocês, sim, né? Sim. Apesar da revolta, apesar dos questionamentos, do medo, da insegurança, Deus uniu vocês na dor, assim. Vocês não se revoltaram entre vocês, né? Não existia aquela competição, aquela briga interna. Na verdade, vocês se uniram para tentar vencer e construir algo juntos, sim, né? A gente sempre foi uma família unida. Quando a gente estava no lixo, procurando alguma coisa para comer, a gente colocava na sacola, levava para minha mãe. Assim, a gente ia sempre num sacolão da cidade, que ele jogava maçã, banana, algumas coisas. Então, a gente achava banana, tava a metade podre. A gente cortava aquela parte podre e dividia, e levava e dividia entre a gente. Então, a gente nunca teve um lance assim de, não, isso é meu e não é seu. Roupa, a mesma coisa, né? Eu me lembro que quando a gente ganhou um tênis, eu e meu irmão, a gente ganhou um tênis, o tênis não servia nele, também não servia em mim. Eu falei assim, Deus, mas eu não tenho mais tênis. E eu ia na igreja com uma chinelinha Havaianas, colocava a Ramona na chinela, né? Então eu falei assim, Deus, eu vou ter que ir na igreja com esse tênis. Eu peguei, coloquei o tênis e apertou assim, os dedos juntavam, né? E eu falei, não, mas tá bom. E sempre feliz e tinha que cantar, porque se não cantasse, apanhava. Nossa. E agora vamos falar um pouco sobre, você falou sobre a questão da sua revolta. Eu queria entender um pouco, que no vídeo eu também vi que você realmente teve uma fase da sua vida que você se distanciou de Deus mesmo. E aí como é que foi assim? Como é que você se revoltou como? Em que sentido? Assim, eram as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu coração é que estava ausente? Como é que foi isso? Eu batizei muito novo. Né? Batizei novo, minha mãe falou, você vai batizar, batiza e tal. Eu falei, não, então tá bom, eu vou batizar. Muito para agradar ela, né? Batizei novo. E eu não conhecia carnaval, eu não conhecia balada. Eu era um jovem, vamos dizer assim, hoje que as pessoas falam quadrado, vamos dizer assim. E com 18 anos eu arrumei um emprego. A gente comprou a televisão a cores, eu tinha 18 anos. Nossa. Quando a gente comprou a televisão a cores. Eu falei assim, mãe, eu vou comprar uma televisão a cores. Ela, não, de volta, mas eu vou comprar, porque a gente só vê o pessoal... Tudo a gente só vê em preto e branco. Preto e branco. A vida colorida um pouquinho, então eu né? vou comprar uma televisão. Então eu comprei a televisão e eu senti que eu já... Falei assim, agora eu sou homem. Né? Agora eu posso, agora né? eu posso, eu sou homem. E vendo que eu podia ajudar em casa, né? Eu peguei e falei assim, agora eu vou começar a sair. E eu ia na igreja, eu tocava na igreja... E o pastor percebeu que meu coração não estava muito ali mais em Deus, não tinha nada. Eu ia na igreja, vazio, né? Tocava por tocar, eu ia na igreja de vez em quando, assim, falava assim pra minha mãe, hoje eu não vou na igreja, mas não, de volta, vai, eu não vou. Eu não mas aí ela começou a ver também a sua distância. Ela né? começou a ver que meu coração já não estava na vontade de Deus mesmo. E o pessoal começou a me ver tocando. O pessoal tinha uma banda de pagode perto da minha casa e eu ia lá para assistir. E eu falei assim, deixa eu tocar essa bateria aí. E um dia eu toquei, o cara gostou de mim e falou assim, olha, você não quer tocar na minha banda, não? Aí tudo começou mesmo. Aí eu comecei a enxergar um outro mundo. Ele falou assim, olha, você toca, a gente toca em barzinho, vai ter várias pessoas. Aí eu comecei a ver um outro mundo, né? Outras possibilidades. Uma chance de ajudar minha família, vamos dizer assim. A mais, né? Você trabalharia de dia e tocaria de noite. Sim. Uhum. E onde eu trabalhava era um pessoal que bebia muito. Pessoal, quando eu entrei, eles falavam assim, você é evangélico? Eu falei assim, sim, eu sou evangélico. Mas lá vocês não bebem nada? Eu falei, não bebe. A gente não pode beber, não pode fumar, não pode prostituir e tal. Eu disse, mas então você não tem vida, você não vive. Eu falei, não, vivo, a gente vai na igreja, faz isso. Eu tentava ter uma atitude de cristão. E eles me chamavam para ir nas festas e eu não ia. Né? Até que um dia o meu patrão pegou e falou assim... Até a dúvida, né? Eu acho que o jovem hoje não adianta. Não adianta a gente dizer que o jovem não tem a dúvida. Todo mundo tem a curiosidade de saber como é. Sim. Até como você falou, você não conhecia, não era... Você nunca nem tinha visto uma televisão colorida, então você queria conhecer como será? E a gente tem essa dúvida mesmo. Eu também nasci em lar cristão e teve uma época da vida que eu quis
conhecer como era. Eu acho que todo adolescente jovem passa por esse momento de vida, né? Que é importante também para o nosso amadurecimento também, eu acredito, espiritual, assim, para a gente poder enxergar que Deus é acima de qualquer coisa, né? Então, eu fui nessa festa com esse patrão meu e falei assim, meu Deus, e cheguei lá, tava todo mundo bebendo, todo mundo tonto. Ele falou assim, hoje você vai aprender a beber. Nossa. Eu falei, não, mas eu não posso beber. Ele falou, não, você vai aprender a beber. E ele puxou um copo, eu tomei aquele copo e fui tomando, até que veio a embriaguez. Né? E nesse dia eu não fui para casa. Eu falei assim, eu sou homem, então eu não vou para casa, eu vou posar aqui mesmo. No outro dia eu fui para casa, aí eu fiquei com muita vergonha, contei pra minha mãe falou assim, confessa na igreja, confessa pastor. Aí eu comecei a passar aquele tempo da prova, né? Comecei ficando de banco na igreja. Aí eu passei o primeiro mês de banco na igreja e tipo, sofrendo, né? Aí eu não aguentei, eles me chamaram para ir em outra festa, eu bebi, aí já aprendi a fumar já. Aí eu confessei de novo, aí o pastor, olha, infelizmente vai ter que ficar 3 meses. E aí quando você viu que você já estava... no começo não importava mais. Não te doía mais, né? Aí eu comecei a beber escondido e a fazer várias coisas. E eu olhava pra mim e falava assim, quem vai investir num cara como eu? Ninguém vai querer investir numa pessoa que é pobre, que não tem nada, mora num bairro simples, Entendi. Mora numa casa 100%, ninguém vai querer investir em mim. Uhum. Então a tristeza morava no meu coração, 100%. Eu não acreditava em mais nada. Nem em você, né? Nem em mim. A minha mãe tentava, vai no psicólogo e tal. Tinha o psicólogo da prefeitura e sempre os jovens da igreja iam na minha casa tentar fazer visita. Então quando eu percebi que eles estavam chegando, eu dava um jeito e fugia. Entendi. Né? Edivaldo, o nosso papo tá ótimo. Você que está nos assistindo, não saia daí. A gente já volta, que a gente vai entrar agora na parte mais importante do testemunho dele. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Vida em Conexão. Nosso entrevistado de hoje é um grande homem de Deus, o Edivaldo Santos, que está passando aqui todo o seu testemunho, contando um pouco da sua história. E aí a gente está conversando agora sobre o que ele passou, né, Edivaldo? Sobre essa dúvida, sobre esse medo, essa insegurança que você vivia, essa falta de crédito que você dava para si mesmo, sua autoestima lá embaixo, você não acreditava mais em você, no seu potencial. E começou a realmente se afastar de Deus. Mas no fim, no fundo do seu coração, você sentia uma culpa, ou um medo, ou um temor ainda? Ou você chegou a um ponto de você achar assim que realmente Deus não existia mais? No começo, aquela frase ficava assim, não faça isso, né? Tipo assim... O Espírito Santo te incomodando. Quando você vai tomar um copo de cerveja, aí não faça isso. E eu, não, mas é só mais uma noite. Né? E depois ficou uma coisa, eu não sentia mais nada no meu coração, nada falava mais. Eu ia na igreja, minha mãe falava assim, vai na igreja hoje no domingo. Então o pastor pregava e não sentia nada. Aquilo não falava mais no seu coração. E vários pastores me chamavam lá na frente e falavam assim, Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a história da sua família. E tal. E eu não acreditava naquilo. E como é que foi aquele momento que realmente que foi o vídeo que você gravou? Quem não assistiu, acho que vale a pena, né, procurar esse vídeo no YouTube, eu sei que tem, ou comprar o DVD do Thales, porque lá realmente tem um momento onde você chega de uma balada muito doido e aí você encontra sua mãe de joelhos orando por você. E aí ela começa a falar que Deus vai mudar seu coração, orar para que Deus mude seu coração. E aí foi naquele momento que você sentiu algo. E mesmo doidão, você pegou o violão e começou a compor essa música, né? Sim. Eu me lembro que eu tava numa festa de 15 anos e Deus começou a falar comigo através de um segurança que estava num bar um dia. Ele falou pra mim assim, eu me lembro de você é da igreja. Eu falei, não, hoje eu não sou mais da igreja. Ele falou, não, mas eu me lembro. Você cantava, tocava bateria lá na igreja, era a coisa mais bonita. Hoje você tá aqui, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, eu tô curtindo a minha vida. Ele falou, não, volta pra Deus, Deus tem um plano na sua vida. E eu não escutei, né? Depois, no final de semana, eu fui tocar e saiu uma briga, 2 mulheres começaram a brigar e ninguém separava a briga. E eu queria entender por que ninguém separava, né? E
que tipo assim, passou 15 minutos, a pessoa, elas brigando e tal, arrancando cabelo uma na outra e tal. Eu falei assim, eu vou separar. E quando eu fui separar, o marido da outra moça falou assim, não separa, deixa ela brigar, porque ela mexeu comigo e ela vai apanhar, minha esposa tá batendo nela. Meu Deus. Né? Aí ele pegou e apontou o dedo pra mim e falou assim, eu sei quem é você. Você é o menino que cantava lá na igreja, você é o menino que tocava lá na igreja. Lá você é de Deus, aqui você não é de Deus. O que você tá fazendo aqui? O seu lugar não é aqui. Aí eu comecei a sentir vergonha. Nossa. Né? Então, nesse dia eu saí de fininho e comecei a sentir vergonha. Então, todo lugar que eu ia... Parece que alguém tava Tinha uma pessoa falando... Deus estava usando alguém pra te lembrar do caminho, né? Sim, e até quando eu e meus amigos, a gente tava doidão mesmo, um falava assim, gente, o que a gente tá fazendo? A gente tá acabando com a nossa vida. Né? Eu me lembro que eu fui Momentos de lucidez vinham assim. Sim, né? eu fui numa festa e um amigo meu, ele cheirou tanta cocaína e no final ele começou a chorar. Ele falou assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E as pessoas acham que isso não existe, né? Acham que isso é papo de alguém que tá contando porque é bonitinho dar o testemunho assim. Elas acham que realmente as pessoas que passam por isso não sentem essa ausência. Mas eu acho que quanto mais a gente chega no fundo do poço, mais parece que a gente tem mais sensibilidade de falar com Deus. Porque realmente Deus usa os momentos mais inesperados, mais loucos mesmo, para que você enxergue Deus em alguém. E aí eu acho que Deus usa pessoas nesse momento para falar com a gente de diversas maneiras. De várias formas. E aí formas. você chegou na sua casa nesse dia onde você já então estava cheio de dúvidas, já cheio de vergonha, com um sentimento ruim dentro de você. Sim. E aí você se depara com a sua mãe ajoelhada, então, chorando e orando. Quando eu vi minha mãe ajoelhada ali orando, eu fiquei normal, porque sempre eu chegava em casa, ela tava sempre de joelho, orando e tal. Aquilo já era comum pra você? Era comum. E nesse dia eu cheguei, eu fiquei sentado um pouco na área de casa, né? Eu falei, nossa, como é que eu vou entrar agora? Porque eu tava muito, tipo assim, muito ruim. Tava muito ruim. Eu falei, como que eu vou entrar agora? E toda vez que eu chegava da rua, eu tinha que inventar alguma coisa. Eu tinha que inventar uma desculpa pra minha mãe. Nossa, mas o que tá acontecendo? Então eu falei, não, mãe, porque jogaram cerveja na minha camisa e tal, não, mas por que você tá cheirando cigarro desse jeito? Não, porque eu tava perto de pessoa que tava fumando e tal. Eu sempre colocava a culpa num amigo meu. Entendi. Você falava assim, não, o Jorge tava fumando e bebendo perto de mim, mãe. Ele caiu e a cerveja caiu em mim. Então sempre eu inventava uma desculpa. Né? E esse dia eu cheguei, bati na porta, ela abriu, não falou nada. E eu tirei a camisa no quarto. Ela sempre orava na minha cama ali. Os meus 3 irmãos estavam dormindo. Meu outro irmão já era casado, né? E ela pegou a camisa e começou a orar e orar alto, né? E ela falou, Deus, dá um coração, segundo teu coração pro meu filho. Muda a história dele. Eu lembro que quando ele nasceu, o Senhor falou que o Senhor tinha um plano na vida dele. E o Senhor através dele, o Senhor ia levar ele em várias nações. O Senhor ia mudar a história de várias pessoas através da vida dele. E eu não entendo, Deus, o que está acontecendo? Muda a história dele. E eu via minha mãe chorando daquela forma e pedindo Deus para me dar um coração. E ela só falava isso, Deus, dá um coração segundo teu coração pro meu filho, Deus. E ela repetia isso várias vezes. E eu fingi que não vi, né? Entrei pro outro quarto e dormi, apaguei e dormi. No outro dia, eu não sei de que forma eu já acordei e a palavra só mudança, muda de vida, muda de vida, muda de vida. E eu peguei o violão e comecei a compor a música, a escrever a música. E assim, ela veio de uma vez assim... Inteirinha, né? Inteira. É a primeira vez que você compôs? Foi a primeira vez que eu compus. E veio inteira a música, eu falei assim, gente, que música que é essa? Né? Aí eu já saí e fui na igreja, tava tendo um trabalho de jovens. Eu fui na igreja e quando eu cheguei na igreja, eu falei assim, pastor, eu compus uma música e tal. Eu queria cantar essa música hoje aqui na igreja. Ele falou, Divaldo, infelizmente você não vai poder cantar. Nossa. Você sabe que você tá afastado da igreja e tal. Porque as pessoas não acreditavam mais em mim. Não tinha credibilidade para falar ou para dizer. Porque eu dava mau testemunho. Todo mundo sabia da igreja que eu bebia, que eu me prostituía, que eu fazia tudo de errado. Então eu não tinha credibilidade na igreja. E eu falei assim, eu queria cantar de um jeito ou do outro. Você queria mostrar aquilo que Deus estava falando com você? E eu tinha um amigo meu que ia pra balada junto comigo. Eu falei pra ele assim, Joás, vamos mudar a nossa vida, cara? Vamos parar com isso? E vamos tentar firmar com Deus. Vamos montar uma banda,
qualquer coisa, mas vamos tocar, vamos dar um jeito de tocar, vamos fazer alguma coisa. A gente montou, já não tinha nada, eu tinha um violão velho, ele tinha uma bateria velha. Eu falei, não, do jeito que a gente tá, vamos começar nós dois mesmo, e depois a gente chama mais alguém para tocar. E Deus foi enviando pessoas. E a minha mãe, ela fez um ato de amor pelo nosso ministério, que a gente não tinha lugar para ensaiar, porque a igreja não permitia, porque não acreditava na gente. Ela pegou um quarto, a gente tinha só 2 quartos, a gente começou a dormir, todo mundo num quarto só, e a gente montou um mini estúdio no quarto do fundo. Ela fez isso pra não sair pra rua, pra não beber e tal. E a gente montou um estúdio, pegou caixa de ovo, colou em toda a parede, jornal velho, e colou e a gente começou a ensaiar ali. E eu queria gravar essa música, né? Gente, como que eu vou gravar essa música? Eu descobri que tinha um estúdio lá em Passos, lá no Denilson, um homem de Deus, uma pessoa super de Deus que me ajuda até hoje. E eu falei assim, eu tenho que correr atrás dessa gravação, e era R$300. E eu não tinha R$300. Eu peguei e saí pedindo a vizinhança R$5, R$2. Tipo assim, 50 centavos, o que pudesse me ajudar, eu pegava 10 centavos, e em 2 meses eu consegui R$300. Aí eu peguei, fui lá no Denilson, comecei a gravar a música, e eu me lembro que o baixista da banda ele foi embora, então eu fiquei sem baixista. E eu comecei a correr atrás de um baixista para gravar essa música, e foi muita luta para gravar. Assim, Satanás ele fechou todas as portas, porque a gente não tinha uma bateria de qualidade, não tinha uma guitarra de qualidade, não tinha nada de qualidade. Então a gente teve que sair pedindo às pessoas para emprestar pra gente fazer essa gravação. Eu terminei de gravar, o Thales estava começando o trabalho na sala do pai, né? E nesse dia ele foi gravar uma música nesse estúdio. E ele chegou lá, o Denilson falou assim, Thales, acabou de sair um neguinho daqui, e ele fez uma música evangélica, e eu amei essa música. Eu queria que você ouvisse a música. Aí colocou o Thales, ouviu uma vez, aí depois ele ouviu novamente a música, e depois o Denilson contou pra mim que ele começou a chorar, e pediu pra colocar a música, né, de novo, e ele ouviu umas 8 vezes a música. E ele falou assim, ó, quando Deus me levantar, eu vou pegar a vida desse menino, vou abençoar a vida dele. E eu voltei no Denilson para pegar a gravação de CD. E ele te contou. E ele me contou. Ele falou assim, ó, fica firme e tal, que um dia vai acontecer na sua vida. E desde isso a minha vida começou a mudar. E eu falei assim, não, agora eu tenho que ter uma posição de homem de Deus mesmo. Daí eu comecei a viajar com ele, né? E logo surgiu o convite do DVD. E aí você começou a ver o propósito de Deus cumprir na sua vida. Tudo que você ouviu há 10 anos atrás, que você não enxergava, naquele momento você começou a relembrar de todas essas palavras? E no dia do DVD, chegou uma moça e falou assim, eu sou Deus na tua vida e eu vou te colocar diante de príncipes. Você hoje não está entendendo, mas amanhã você vai entender o grande propósito que eu tenho na sua vida. Você lançou um CD agora, chegou, né? Sim, chegou agora, que é Edivaldo Santos Acústico, Fiel. E aí você começou a divulgar o seu trabalho, realmente as coisas têm acontecido na sua vida. E aí como são as suas expectativas hoje? Como é que o seu coração se encontra? Hoje eu quero esse trabalho, esse CD, é um trabalho missionário. O meu sonho é ser um missionário de Deus. Né? Eu não sonho com grandes palcos, eu não sonho com plateia, com aplauso, eu não sonho com nada disso. O meu sonho é ser um cantor que leva a palavra de Deus às pessoas que precisam de ouvir, às pessoas que estavam perdidas como eu. Né? E a expectativa que eu tenho hoje, graças a Deus, eu sou casado. Eu não tinha esperança que você encontrar alguém. Eu casei com a mulher mais linda do mundo. Com todo respeito, mas a mulher mais claro, linda do mundo. Ainda bem que você fala isso dela. E assim, foi um milagre de Deus, esse trabalho é um milagre de Deus. Aonde eu tenho passado, Deus tem realizado milagres. Mães que não têm esperança sobre seus filhos. Usam o seu testemunho, né? Esse dia eu fui numa igreja que uma mãe falou assim, eu coloquei, depois que meu filho acordou, eu coloquei o seu testemunho para ele ver. E ele chorou muito. Ele arrependeu e hoje ele está firme na igreja. Amém. Então, assim, são almas que
que estão se rendendo à presença de Deus. Eu fico feliz por isso, sabe? Amém. Deus está te usando agora, né? Por ser um missionário de Deus. Amém. Bom, então você já compartilhou um pouco dos seus projetos, daquilo que você espera. Tenho certeza que Deus ainda vai te usar muito. Amém. Né? Eu acho que seu testemunho realmente é muito forte no sentido de mostrar para as pessoas que existe uma esperança, de que apesar da nossa escassez que nós vivemos em algum momento, seja ela emocional, ou seja uma escassez, né, de dificuldade financeira, mas Deus vai prover, e às vezes a gente vive aquilo por algum motivo, e a gente não consegue enxergar o motivo, mas a gente sempre acredita no propósito de Deus para a nossa vida. Eu queria agradecer você que esteve com a gente hoje, aqui no programa Vida em Conexão, agradecer o Edivaldo por estar aqui, né, por ter aceitado esse convite, muito obrigado por estar aqui essa noite. E aí eu queria dizer para você que está nos assistindo, não deixe de acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. A gente se vê na próxima semana, fique com Deus. Just hold tight to my hand. There's no need for any big plans. We'll just go